Fala, minha galera do Brasil, estamos de volta com mais um episódio aqui do podcast Café da Tarde. Eu sou o Ricardo Augusto, né? Sempre aqui em boas companhias e hoje, para estar comigo aqui, escritor, jornalista, palestrante, faz de tudo um pouco. Thiago Mendes, seja bem-vindo, meu filho. Ô Ricardo, é uma honra estar aqui, que bom a gente poder tomar esse cafezinho da Esse tarde cafezinho. e falar um pouco sobre quase tudo. Quase Obrigado pelo convite. Eu que fico feliz de você ter aceitado, eu já tenho acompanhado algumas coisas suas no Instagram, né? Na hora que eu vi você no Instagram, eu falei, cara, vou convidar esse cara. Você é um cara muito expressivo, fala muito bonito, fala coisas bacanas, né, cara? De onde é que surge tanta inspiração pra você gravar isso? Pois é, ó, eu não sei, tudo acontece de maneira tão natural, Augusto. Eu acho que é assim, Ricardo Augusto. Ricardo, tem uns caras que me chamam só de Augusto. De Augusto? Então eu vou, Ricardo Augusto. É. Assim, é tão natural na minha vida isso, porque eu acho que é o que eu vivo, cara. É fruto da maneira com que eu me relaciono com Deus, é a maneira com que eu me relaciono com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus amigos. Então eu falo muito assim do que eu vivo, do que acontece no Não tem que meu criar dia a dia. nada, né? Não há personagem mesmo. Nós estamos aqui com o meu filho Emanuel me acompanhando aqui na gravação e ele sabe muito bem disso. Então eu falo o que eu sou e o que eu vivo no dia a dia. Então não precisa assim de eu entrar num quarto escuro e fazer uma prece especial buscando inspiração. É só eu falar o que eu tô sentindo. Sou eu. É só você ser você. Sou eu. Isso é igual que eu tava esse dia falando com um rapaz, a gente tava falando sobre religião, e começamos a conversar, eu falei, cara, eu não sou o cara ideal pra falar sobre religião, entendeu? Porque aí eu vou expor as minhas ideias e geralmente, em toda discussão, eu vou estar certo e você também. Por isso que discussão não chega em lugar nenhum. Mas eu falei uma coisa interessante, falei assim, olha, o crente, na minha opinião, o crente em qualquer coisa, mas vamos falar da questão religiosa, crente tem que ser crente em todo lugar. Não é verdade? Você tem que ser crente no ônibus, tem que ser crente no seu carro, você tem que ser crente com a sua mulher, tem que ser crente com seus funcionários. Quando eu digo crente, eu estou falando da crença do que ele acredita, né? Você não pode ser só uma pessoa crente em determinados lugares. Então é a mesma coisa você. Você não pode ser só aquele Thiago expressivo só na internet. Você tem que ser com a sua mulher, um cara que ele mostra que você é um cara bacana, um cara que entende, um cara inteligente, um cara que pensa em coisas boas para falar. Não simplesmente ser só no Instagram, tem que ser em todos os lugares, né? Porque senão fica incompleto. Das muitas frases de São Francisco de Assis que me inspiram, uma talvez seja a que mais me inspira. É quando ele diz assim: pregue o tempo todo. Se preciso, use palavras. Ou seja, a gente tem que anunciar as boas novas da vida com o nosso procedimento, com a maneira com que a gente se relaciona, com a maneira com que a gente respeita as pessoas. Na verdade, Ricardo, eu acho que as pessoas, no geral, estão absolutamente exaustas de discursos religiosos longos, doutrinários, compridos. Eu acho que a nossa alma clama por coisa simples, por coisa genuína, verdadeira. Então, assim, o que eu tento trazer para quem generosamente me segue lá no Soldado da Paz e nas outras plataformas, para quem me assiste na televisão, para quem me ouve no rádio, é o que eu vivo no dia a dia, e é isso. Eu acho que fica muito mais simples. Sabe uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos? É que tentar ser perfeito dá trabalho demais. Querer surpreender os outros com uma imagem maior do que nós de fato somos, ou mais moralisticamente perfeita do que nós somos, dá trabalho demais. Então eu prefiro me submeter a uma vida discreta, a vida que eu vivo mesmo, e é essa que eu levo. Se interessar alguém e se inspirar alguém, que seja essa, porque eu acho que o teatro, ficar atuando 24 horas por dia, não dá. Uma hora a máscara cai. Então... Sabe o que acontece? Eu tava esse dia assistindo um podcast e o cara é médico, né? Ele falou bem assim. Ele falou, ó, o cara tava contando uma coisa, que ele tava pilotando um carro e de repente saiu todo feliz de casa pra ir trabalhar e tal. Aí quando ele foi entrar pra direita, o motoqueiro veio, pá, o motoqueiro tá vindo pela direita, bateu nele, o cara caiu, puxa, tal, aquele negócio todo. Aí, ainda bem que o motoqueiro não se machucou e tal, né? Porque aí ele ficou grato por aquilo, por ele não ter acontecido pior. Ele falou, não, cara, o meu carro arrumo, você entendeu? O bom é que o cara não bateu, mas o bom de já que aconteceu é o cara não ter morrido e tal. E ele tá falando porque tá falando justamente pro cara que ensinou a ele isso. O cara ensinou a ele, é quase um comportamento estoico, né? Você
o negócio tá pegando, você segue, você continua forte, você agradece por aquilo. Aí o cara falou bem assim pra ele, mas isso que você aprendeu quando eu falei, é um reflexo do que tá dentro de você. Ele fala, as pessoas chegam no meu consultório pra poder consultar comigo, e eu falo pra ela, ó, você e eu, nós somos tudo uma coisa só. Eu não vou curar você. Eu vou falar coisas pra você que se você se identificar dentro do seu cérebro, é você que vai se curar. Entendeu? E é o que você falou aí agora. Se as pessoas se inspirarem em você, as pessoas que vão inspirar em você são pessoas que têm um pouco de você dentro delas. Porque senão não tem sintonia. Eu já tenho uma identificação natural, né? Quando eu bati o olho em você, eu falei, rapaz, esse cara aqui é um cara bom. Porque as coisas que você fala, basicamente, praticamente tudo que eu vi até agora, você fala, eu acredito igualmente. Muito bom. E como você falou lá aquele dia, que a grande sacada da vida é o quê? É ser honesto, né? Por que a grande sacada é ser honesto? Não, porque tem muita gente que acha que vai se dar bem em cima da inocência alheia. Eu vou tapear esse idiota, eu vou passar esse idiota pra trás. Olha, eu já fui chamado de bobo muitas vezes na vida. Ah, o Thiago é muito inocente. Ah, o Thiago é muito bobo. Ah, o Thiago se sacrifica pra ajudar as pessoas. Cara, e eventualmente eu já fui usado mesmo. Mas engraçado, eu nunca me senti passado pra trás, porque as pessoas que acham que estão me passando pra trás são elas mesmas que estão se... cavando a própria cavando cova, a né? própria cova. A vida, ela é muito justa. Então, aquilo que a gente vai semeando ao longo do tempo é justamente o que a gente vai colhendo, Augusto. Não dá pra disfarçar isso, cara. Exatamente. Se eu planto acolhimento, eu vou colher acolhimento. E um dos princípios da lei da colheita é que sempre a gente colhe mais do que plantou. Então, assim, espalhe amor por aí. Sua vida vai ficar cheia de amor. Espalhe bondade por aí. A sua vida vai ficar cheia de bondade. Espalhe gratidão. Você vai ter sempre algo pelo qual você vai agradecer. Eu toco a minha vida assim. Você nunca se sentiu passado para trás, né? Pelo menos ali em questão de percepção. Mas a vida não é mais doída, a vida não bate mais em pessoas que são o que você me parece ser muito otimista. A vida não bate um pouco mais nela, por ela ser tão otimista. E talvez seja por isso que essas pessoas dão mais respostas para a vida. Porque ninguém cresce sendo preservado, Ricardo. A grande ilusão metafísica do ser humano é achar que a vida é melhor quando você é preservado. Se a gente pega... Nós temos um problema geracional hoje com essa garotada. Meninos que são ultrassensíveis, que não aguentam não, pessoas que vivem num nível de estresse emocional muito grande. É porque é gente que é preservado demais. A sua geração, a gente percebe, e a minha geração, nós somos mais ou menos da... Mais ou menos. Eu tô com 39 anos, não sei Eu também tô com 39. Então, somos da mesma geração. A nossa geração talvez tenha sido a última geração que apanhou muito da vida. Com certeza. Porque eu apanhei demais, cara. Daqui a pouco eu acho que eu vou poder compartilhar um pouco da minha trajetória. E eu nunca me senti desprestigiado ou desprivilegiado por ter apanhado, porque cada porrete que eu tomei ao longo da minha vida, e foram muitos, eu cresci um pouco. Então, essa ideia de ser preservado, muita gente cai nisso. Ah, eu não quero fazer porque eu tô com medo. Ah, eu não vou confiar tanto porque pode me passar para trás. Ah, eu não vou ajudar porque eu posso me decepcionar. Gente, a vida é decepção. A vida é também, ou é sobretudo, sobre quedas e recomeços. E todas as vezes que a gente tem a oportunidade de recomeçar, a gente recomeça mais forte, a gente recomeça com cicatrizes que vão virar histórias que a gente vai poder contar depois. Gente, a vida é uma aventura extraordinária. Então a gente tem esse negócio de ficar assistindo a vida da janela, apontando o dedo e contando a história alheia. Isso é uma bobagem. Sai da janela, pula para fora e vem viver, porque aqui tem ventania, aqui tem tempestade, aqui tem terremoto, mas é aqui que a vida acontece. Exatamente. Eu mesmo acredito, por exemplo, que nós teremos muitas oportunidades de vida, você entendeu? Oportunidade de vida mesmo, no geral, ao longo dessa caminhada universal que a gente tem, né? Como diz o Enéas, o ser humano é um universo em miniatura. Todos nós somos um universo diferente. Mas me conta uma coisa, escritor, cara, como é que você teve essa ideia de se transformar em escritor? Se você quiser já entrar nessa pauta. Não, vamos entrar. Eu acho que eu nunca me transformei em escritor. Eu acho que as palavras me encontraram. Você só colocou num livro? As palavras me encontraram ao longo da vida. É o seguinte, eu fui criado na fazenda. E menino de roça,
trabalha muito. Eu cresci na fazenda quebrando milho, tirando leite, trabalhando na cerâmica dos meus tios, jogando lenha em cima de caminhão. Então eu trabalhei muito desde criança. E eu estudava em escola de roça, multisseriada, da primeira à quarta série, tudo uma sala só. Estudava com a minha tia. Depois eu fui estudar na cidade, mas ia de ônibus, poeira, aquela dificuldade toda. Ninguém imagina, né? Mas sempre teve algo, o Ricardo, que me salvou. Eu não era aquele aluno exemplar. Mas duas coisas me salvavam na escola. Quando eu era chamado para apresentar alguma coisa lá na frente e quando pedia para escrever alguma coisa de qualquer natureza. Muitas vezes eu promovi debates enormes dentro da sala de aula porque as professoras não acreditavam que eu, adolescente, e um adolescente especialmente complicado igual eu era, podia ter conseguido escrever algo como eu escrevia. As professoras mostravam uma pra outra. Não acreditava que era você? Não acreditava. Esse menino copiou de algum lugar. Naquele tempo não tinha Google para dar um Google e hoje, saber. Hoje dá para estudar melhor. Eu nunca entrei em conflito por isso, porque eu tinha a paz no meu coração de saber que, bom, professora, eu escrevi. Se a senhora achar isso aí em outro lugar do universo, vai ter que copiar de mim, porque eu sei que eu escrevi. Então, eu sempre me dei muito bem. Então, eu tinha essa noção, desde muito jovem, de que aquilo que eu escrevia, de alguma maneira, mexia com as pessoas. E além dessa paixão por escrever, eu comecei a ler, principalmente motivado pela minha avó. Eu fui criado com ela desde muito pequeno. Meu filho lê. E eu li. Na adolescência, minha mãe era empregada doméstica. E a patroa dela era psicanalista. E levava vários livros de psicanálise que a mulher descartava da biblioteca. E eu comia aquilo desde muito, muito pequeno. Então, eu me apaixonei demais por gente. Eu herdei, sobretudo da minha avó, a paixão pelas pessoas, o amor pelas pessoas e a espiritualidade. E essa vontade de ler também. E eu tinha, além dessa paixão pela leitura, duas outras paixões, que era o rádio e a televisão. Eu me lembro quando eu era muito pequeno, a nossa fazenda, e minha mãe mora lá até hoje, tinha muita jabuticabeira. E eu amarrava caixa de som nas jabuticabeiras e ficava ali naquela ilusão de criança. Trem doido isso, né, cara? É um negócio da alma. Da alma mesmo. Doido. Vem com a gente. Com 12 anos eu comecei a trabalhar como ajudante de leiteiro. Ficava na carroceria da caminhonete, abrindo porteira, ajudando o cara a pôr o latão lá em cima. E só lá, serviço bom. Um serviço de roça, né? De roça. Bom, não precisa falar muito. Mas na caminhonete que a gente transportava o leite, estava ligado na Rádio Terra. E eu, mas que rádio maravilhosa, que coisa boa. Ficava imaginando. E tava aquilo, passando, né? Lázaro Santos, né, ou não? Garotão Lázaro Santos reinava absoluto como reina até hoje. Né? Até 40 anos. Que reinando. Também nasceu para isso, é um fenômeno. É, uma energia maravilhosa. E eu tinha muito esse amor pela comunicação e amor pela escrita. Bom, de a gente gostar de algo até conseguir atuar como isso e é uma trajetória grande, né? É uma trajetória muito grande. Mas o primeiro jornal que eu comecei a escrever, Ricardo, foi com 14 anos, o jornal 5 de Junho, lá de Bela Vista de Goiás. E aquilo reafirmava, as pessoas me paravam na rua, mas que aquele texto mexeu demais comigo e tal. E depois eu me casei com 20 anos, casei muito novo. Muito novo na hora certa para mim. Eu vou fazer 19 anos de casado agora. E com 21 eu já fui pai do meu primeiro filho, do Israel, que agora está com 17. E naquele momento de casamento, eu casei assim, muito pobre, muito crente, muito espiritualizado. Assim, a Fran foi a minha única namorada e muito apaixonado também. E naquele contexto de falta de dinheiro, de nada, eu falei assim, eu vou escrever um livro. Eu acho que aquele livro, O Soldado da Paz, que é de onde surgiu tudo... Depois eu ia te perguntar isso aí, por que desse nome? Que você usa isso no Instagram também. Eu uso, o meu endereço do Instagram, Soldado da Paz. Mas eu escrevi aquele livro, talvez fosse um pseudônimo da batalha que eu vivia naquela época de vida, de conflito interior, de uma juventude, assim, tudo muito precoce na minha vida, com 20 anos já casado, era líder de um movimento de jovem grande, muita cobrança. Aí eu escrevi O Soldado da Paz. Eu acho que eu conto uma história ali de um personagem cheio de conflitos, mas em alguma dimensão aquela era também a minha história. Só que eu procurei muito uma editora que topasse publicar aquele meu livro e saí batendo de porta em tudo quanto é editora que pudesse ter. Mas ninguém queria, um cara estranho, magro, alto, feio, da roça. Ninguém queria publicar um livro de um cara desse. Aí... É duro. Aí eu fui numa gráfica e as pessoas não levam a gente a sério. Não levam. E talvez elas tenham razão. Porque, na verdade, os caras que querem fazer umas paradas loucas igual você tá fazendo,
Eu até imagino um pouco que a sociedade que ela é condicionada, né, de um modo geral, ó, tal idade, se formou, casou, teve filho, foi bem. Sabe aquela linha que a galera recebe? Quando parece alguém fora da curva, é como se aquele cardume de peixe que tá aí, nem tem um voltando. Sim. O que tá voltando é doido, bicho. Tem jeito. O cara olha pra um cara igual você fazendo essas paradas e fala, isso é doido. E eu era um cara, assim, do ponto de vista do marketing, muito ruim também. Eu tinha uma aparência esquisita, andava com uma boina feia. Era uma coisa não, mas assim, fazia parte da época também, mas muito fora da curva. Já não comunicava com aquela. Não assim, transmitia confiabilidade. Não dava. E eu reconheço isso hoje, que eu não julgo de quem me desprezou e quem bateu as portas pra mim. Até teve um cara que falou, ó, pela minha editora, eu não, mas se você quiser imprimir o livro aí, você paga a gráfica normal. Eu falei, tá, mas eu não tenho dinheiro pra imprimir. Aí um cara me ligou, falou, ó, eu vi um negócio que você escreveu e eu gostei muito. E eu fiquei sabendo que você tem um livro encalhado aí que você não tá dando conta de imprimir. Eu vou bancar 200 exemplares do livro. Aí eu fui lá na gráfica e paguei e imprimi 200 livros e fiz um lançamento. No lançamento, eu vendi os 200 livros. E você falou, opa! Aí depois eu fui lá na gráfica de novo, agora eu quero imprimir 1000. Aí o cara falou, não, eu agora... Pô, você vendeu 200 numa noite, agora eu quero publicar seu livro. Falei, não, agora eu não quero também não, tô fora, né? Aí fiz mais 1000, vendeu. É um livro muito simples, um livro muito imaturo para quem eu me tornei como escritor hoje, mas que teve uma importância extraordinária. Como o provérbio de Salomão na sabedoria bíblica fala, não desprezeis os pequenos começos. Então eu sou muito grato por aquilo. Depois veio o livro O Pastor de Zoar, que é uma história que eu gosto muito, mas também não vendeu muito. E eu fui estourar... que eu vendia assim dezenas e depois uma centena de milhares de livros, no meu romance adolescente, As Coisas que a Vida Esqueceu de Me Ensinar. É um livro para adolescente, principalmente para meninas jovens, e aí eu comecei a ser adotado em várias escolas do Brasil todo, e aí as vendas foram se multiplicando. Mas eu queria contar uma história aqui, que quando eu lancei o As Coisas que a Vida Esqueceu de Me Ensinar, era um livro que eu sabia que, do ponto de vista publicitário, ele era muito promissor. Mas como a maioria dos escritores, eu não tinha onde colocar esse livro para vender. Essa é a grande dificuldade dos escritores, e os escritores que estão me assistindo e te assistindo aqui, Ricardo Augusto, sabem disso. Às vezes você não tem dinheiro, mas publica. Nesses outros livros eu já tinha editora, porque eu tinha vendido muito bem no Soldado da Paz. Muito bem para a nossa média estadual. Sim. Mas a grande complexidade eu publiquei, eu tô com 1000 livros aqui, eu vou pôr isso aonde? Bom, eu lancei e eu falei, poxa, esse livro, ele é um livro bom, mas onde eu vou colocar para vender? Aí, cara, eu tinha uma coluna no Jornal Diário da Manhã. O Jornal Diário da Manhã hoje é forte, mas naquela época ele era muito mais forte ainda. E me convidaram, por algum milagre da vida, um amigo meu trabalhava lá e falou, eu queria que você escrevesse uma coluna pequena todo dia aqui, Diário de um Soldado. E eu comecei a escrever de segunda a segunda um texto para o Jornal Diário da Manhã. E assim, o número de pessoas que recortavam aquele quadradinho meu e colavam em cadernos era impressionante. As pessoas me paravam na rua, me falavam, eu tenho um caderno de colagem com seus textos. E aquilo me emocionava. E aí, talvez por uma luz divina, um dia eu tive uma ideia. Falei, peraí, o Jornal Diário da Manhã está em umas 200 padarias de Goiânia e da região metropolitana. Esse pessoal me acompanha. Eu vou em cada padaria deixar os meus livros. E aí eu fui humildemente nas padarias, eu mesmo ia. Falei, eu escrevo pro Diário da Manhã, eu queria muito deixar um livro aqui casado com o jornal. Sem compromisso. Sem compromisso nenhum, consignado. Aí toda semana eu passo aqui e reponho se tiver vendido. Põe isso aí, com aquele desprezo também. Ainda mais livro, né, cara? O povo... 3% da população brasileira lê com regularidade. Não é brincadeira, não é. Então... E às vezes uns lê por obrigação e outros lê porque realmente gosta, né? Mas, né? cara, aquilo foi uma isca, porque eu conquistava as pessoas com uma maneira peculiar de ler, com textos muito pequenos, porque coisa grande, tô cansado, não lia. Mas aquela coisa pequenininha, a pessoa, eu gosto desse estilo. De repente aparece o livro lá daquele autor que a pessoa lia todo dia no Diário da Manhã. Aham. E aí começou a fazer um sucesso danado essa minha venda. Eu saía de casa sem R$1 no bolso e às vezes eu voltava para casa com 4, 5 mil reais. E para mim, naquela época, isso era uma grana violenta, porque um sábado já salvava um mês de despesa lá em casa. Aí eu falei, puxa, aí o volume de venda começou já, as pessoas começaram a ir nas livrarias para dar de presente. A pessoa comprava na padaria, gostava, e aí estava no shopping e ia na livraria.
assim, eu queria comprar um livro de presente para minha prima, tem um livro do Thiago Mendes aqui, começou a ter uma procura interessante nas livrarias dos meus livros. Aí entraram em contato com o editor e começaram a pedir para as livrarias. As de Goiânia começaram a vender bem, aí começou a aparecer os números na internet, aí as outras livrarias começaram a pedir, foi uma cadeia de venda. E foi pro Brasil todo? Aí começou a ir pro Brasil todo. Mas a minha distribuição já a partir das coisas que a vida esqueceu de me ensinar, eu já estava nas Casas Bahia, no Extra, nas lojas americanas, em todas as grandes plataformas do país, eu já estava a partir desse. Mas com muito mais facilidade, depois com espaço para lançar o livro. Depois eu entro no rádio. Eu comecei na Rádio 730, uma rádio AM, durante a madrugada aqui em Goiânia, depois eu passei pela Jovem Pan, Vim FM, Rádio Voz FM, até que eu cheguei na Terra e nas manhãs da Terra hoje eu tenho a responsabilidade de ser o apresentador de rádio. E como é que você chegou nessa Rádio 730? Alguém te levou? Teve algum padrinho? Como é que foi essa jornada? Você teve que ir lá também? Como é que foi? Não, eu trabalhava numa rádio chamada Sol FM do Theo José, aquele apresentador da TV Band. Será que eu conheço? O Theo José é aquele narrador de futebol, narrador. Eu acho que eu não sei. Perde mais. Acho que eu sei quem é essa fera. Foi narrador do SBT há muito tempo e da Band. Eu trabalhava numa rádio dele, ele trabalhava na 730. E aí acabou que ele abriu essa porta. Depois um amigo meu foi diretor lá, Nilson Gomes, que me lia no Diário da Manhã e me convidou para ler a minha coluna lá. Esse texto que eu escrevia para o jornal, eu lia na 730. E um dia faltou um apresentador, eu já era jornalista de formação, falei, ó, Thiago, você pode substituir? Posso. E aí acabou que em pouco tempo eu estava contratado. E como é que foi a emoção quando você chegou na Rádio Terra, já que era uma rádio que você ouvia quando era criança e pregava caixa lá no pé de jabuticaba? Cara, foi muito histórico. Eu já tinha passado por várias emissoras e eu sempre tinha índices de audiência. Em todas as... Por mais que a emissora fosse pequena, eu tinha audiência que chamava atenção. E pra gente tá falando de Rádio Terra, muita gente do Brasil que não é de Goiânia, às vezes não tem noção, a Rádio Terra é a rádio que na época lá junto com o Lázaro Santos estourou a música O Amor do Zezé de Camargo e Luciano, né? Foi a rádio que... Daquela Filhos do Francisco, Filho do né? Francisco. Aquela rádio que o pai comprava ficha que tá e ligava. no filme dos Filhos do Francisco, é a rádio que você trabalha hoje. É a Terra FM. Que na época tinha outros personagens também. O Chicão era o locutor do horário que o pai ficava ligando o tempo todo e o Lázaro Santos também já estava lá. Aquele também foi outro monstro. É aquela rádio. Francisco, né? Um cara diferenciado. É aquela rádio. Bom, eu fui na Terra também contratado freelancer, aí os meus números apareceram bem, a emissora acabou entendendo que era uma boa me colocar na manhã. Eu já estou na Rádio Terra há 7 anos, mas lá, Ricardo, teve algo que me chamou muita atenção. O meu programa na Rádio Terra, ele é um programa onde eu conto histórias das pessoas. Basicamente isso. Eu apresento o jornal e depois do jornal eu tenho um programa musical que eu conto histórias. As pessoas me mandam as cartas delas via e-mail, via direct no Instagram, e eu conto essas histórias no ar. Por exemplo, outro dia eu contei a história do Haroldo. O Haroldo teve Covid, coitado, quase morreu. Passou 40 dias. E são histórias verídicas. São histórias verdadeiras. As pessoas me escrevem e eu conto essas histórias. Muitos deles me pedem para mudar o nome, eu mudo o nome, mudo o setor e, enfim, eu dou uma embaçada na história para poder... Só não muda a história. Não, a história não. O âmago é sempre o mesmo. Mas eu dou uma embaçada para confundir, enfim, para não ter interesse em expor ninguém. Exato. Mas o Haroldo me escreveu dizendo que teve Covid, 40 dias internado, e depois saiu, assim, muita dificuldade. Ele sempre apaixonado em fazenda. E a mulher dele não gostava de fazenda de jeito nenhum. Odiava a fazenda. Mas quando ele saiu da UTI, na recuperação, a mulher dele todo dia falou, meu bem, fica aí, eu tenho que ir pra fazenda. Ele me escreveu contando isso. Pois é, mas que coisa. Aí no outro dia, meu amor, tô indo pra fazenda. Falei, tem que levar a ração pro peixe. Ração pro... Mas essa mulher odiava a fazenda e vai... Aí ele foi melhorando. Um dia foi... Quando chega lá na fazenda, a mulher dele tinha contratado um caseiro. Cara, o caseiro. Todo malhado, bombado, sem camisa, podando o jardim. E a mulher não queria mais sair da roça. De jeito nenhum. Só restou ele me escrever, porque as histórias sempre terminam assim. Thiago Mendes e ouvintes da Terra, o que eu devo fazer? Então as histórias mais variadas. E aí eu não opino, mas os ouvintes da Terra opinam. Essa mulher tá te traindo, isso não tem nada não. Enfim, são as mais variadas histórias que eu recebo lá. Todos os dias eu conto histórias. Só que um dia eu tô apresentando meu... E esse quadro faz muito sucesso, Pesquisa do Dia. Só que um dia eu tô lá, e aí a minha produção falou, tem uma mulher aí que tá querendo falar com você, Thiago. Eu olhei pelo vidro, uma mulher com uma aparência sofrida, sabe?
um traço sofrido. Eu falei, ó, pede pra ela esperar lá na sala que tá mais fresco, tá? Eu ligo o ar-condicionado pra ela. Aí ela foi, eu não a conhecia. Quando terminou o programa, eu fui, sentei lá e, pois não, senhora. E ela me olhou com aquele olhar cansado, maltratado pela vida e falou assim, não, eu queria que você contasse a minha história no seu programa aí. Eu pensei, pô, já tô com a história garantida de amanhã. Pois não, qual o seu nome? Ela falou e começou a contar a história dela. Ó, eu fui violentada sexualmente pelo meu próprio pai desde muito nova. Eu tinha 10 anos quando ele me violentou pela primeira vez. Aí eu digo, puxa. Com 12 anos eu me engravidei dele. E Nossa. Quando ele descobriu que eu estava grávida, ele me espancou com uma pinhola até eu perder o bebê. Só que depois, de uma maneira doentia, eu me apaixonei por ele. E ele alugou um apartamento para mim, imobiliado, e eu vivi como mulher do meu pai durante muitos anos. Isso acaba comigo todos os dias. E eu perguntei para ela, mas quem é o seu pai? Ela olhou assim, já toda tomada por lágrimas, e disse assim, é o João de Deus. Aí eu disse, não, Dalva. Dalva de Oliveira Teixeira. Essa deixou falar o nome completo mesmo. Não, completo. Eu falei, não, Dalva, eu não posso contar uma história. Seu pai é um personagem internacional. Seu pai é um homem mundialmente conhecido. Eu não posso contar essa história assim. Essa história eu conto. Porque na época o João de Deus não tinha acontecido tudo. Nada. Totalmente... era um cara enfim, até... Era o santo. Era o santo. Ele tinha acabado de encher um estádio falado. na Austrália. 70 mil pessoas dentro do estádio na Austrália, ovacionando como o João de Deus. John of God. O cara era fantástico, né, para todo mundo. Aí eu falei, mas eu queria que você me permitisse que eu filmasse essa história toda, te entrevistasse em vídeo toda. Você poderia me contar? Ela falou, Thiago, tudo que eu quero é que alguém me ouça. Eu liguei para um câmera amigo meu, Valdemar Garcia, muito querido, e ele correu lá na rádio na hora, e a gente pegou uma filmagem de 30 minutos dessa história dramática da Dalva, contando detalhe por detalhe durante todo esse sofrimento. Bom, ela falou, ó, se eu fosse você, eu não publicaria de qualquer maneira, porque o meu pai, ele tem tentáculos de todos os lugares, na justiça, na polícia, enfim, na política. Se você publicar isso, ele vai mandar te matar. Claro que eu não queria pagar para ver. Então eu guardei aquele material. Quando o Conversa com o Bial traz os relatos da história do João de Deus, ficou aquela confusão toda. Porque ninguém sabia se era um complô. O que a defesa do João de Deus falava, essas mulheres se uniram para poder prejudicar esse homem santo. Isso não tem nada de verdade. Bom, quando estava naquele prende não prende, faltava uma peça no quebra-cabeças, eu levantei a minha mão e falei, opa, peraí, eu tenho algo aqui que não tem nada a ver com essas mulheres de agora, que foi gravado em outro tempo, e eu acho que é bom vocês pararem para ver. Então, quando eu entreguei a filmagem da Dalva para a Justiça, não houve outra iniciativa possível do Ministério Público a não ser pedir a prisão do João de Deus. E eu digo para você com toda a humildade, cara, o único mérito que eu tive nessa história toda foi me importar com uma mulher que eu não conhecia, que tinha traços sofridos e que eu falei, deixa ela entrar que eu quero ouvir. Aliás, esse episódio, aí depois eu fui convidado para participar de uma série da Globoplay, a série Em Nome de Deus, e logo em seguida para a série Cura e Crime da Netflix. E o único mérito foi ter me importado. Se algo na minha vida mudou a minha carreira, a minha projeção, foi o fato de ter me importado. É por isso que eu sempre dou essa recomendação por onde eu passo, cara. Se importe com as pessoas. Por mais simples que elas sejam, por menos promissoras que elas pareçam, por mais que pareça ser perca de tempo, se importe com elas, com as dores delas, ouça as histórias delas, porque isso pode mudar a sua vida como mudou a minha vida um dia. Então, quando acontece aquilo, aí eu ganho uma projeção como jornalista bem maior, já estava firmado nas manhãs da Terra FM, obviamente aquilo repercutiu muito na minha presença no rádio, não só aqui em Goiás, mas no Brasil todo. E acabou que trouxe para você, como você falou, uma certa credibilidade. Agora, você vê o tanto que é interessante, né? Como diz o próprio Lai Ribeiro, ele fala que a oportunidade aparece na vida da gente quando você cria a oportunidade,
ou ela vem em forma de problema. Isso aí não era um problema, mas se é uma pessoa ali que não fosse você, que fosse uma pessoa que simplesmente julgasse a pessoa pelas aparências, se eu tivesse qualquer tipo de observação, iria dizer, não, cara, eu não posso falar com o telefone dela aí, depois eu ligo. Fazer igual esses políticos aí, né? Pega o telefone dela que a gente entra em contato com ela. Então você fez, como diz o ditado, você matou 2 quilos com uma cajadada só. Você divulgou a história dela, que ela estava com aquela angústia por dentro para contar para alguém, que foi um desabafo, e lá na frente aquilo repercutiu, mesmo você fazendo uma coisa boa, e uma coisa que ajudou na sua projeção, porque da maneira que você falou, foi algo crucial para que a justiça chegasse aí num denominador comum ali e botasse o cara na cadeia. Sim. Aí depois também, nessa pegada, o meu Instagram já tinha uma proposta muito grande de textos que são, sobretudo, voltados para a figura feminina, que comunicam muito com a alma feminina. E aí eu lancei, o último livro que eu lancei, eu já tinha lançado o Soldado da Paz que eu falei, o Pastor de Zoar, As Coisas que a Vida Esqueceu de Me Ensinar, depois veio o Diário de um Soldado, que eu peguei o marketing do Diário da Manhã, depois Ainda que eu Fale a Língua dos Homens, Ainda que eu Fale a Língua dos Anjos, aliás, depois eu lancei o Caminho Sagrado, que é o meu livro preferido, e agora, por último, Textos para Mulheres, que eu aproveitei também esse fato de eu ter participado e ter sido também útil para poder condenar aquele homem que foi um monstro que abusou sexualmente de mais de 500 mulheres. Como o cara consegue enganar tanta gente, cara? E geralmente é assim, né? A gente vê muitas pessoas por aí, engraçado que essas coisas sempre vêm de pessoas que sempre querem. As pessoas confundem muito na sociedade. Eu acho que não é legal as pessoas serem brutas. A brutalidade não. Mas eu acho que as pessoas deveriam desenvolver uma coisa no cérebro dela, talvez com práticas e hábitos, de entender que a gente tem que perceber nas pessoas é o que as pessoas fazem, né, cara? É como que as pessoas se comportam. O povo é muito enganado pelo que a pessoa fala, você entendeu? Muito. E as pessoas, você sabe que tem um poder de persuasão muito grande. A gente vê, às vezes, alguns políticos, por exemplo, que os caras fazem umas coisas já pensando o que eles vão fazer 4 anos depois. Eles deixam de fazer uma coisa aqui e aquilo prejudica todo mundo. Ele volta daqui a 4 anos falando que aquele negócio lá naquela época não foi feito porque ele teve que investir o dinheiro não sei onde, mas que agora ele vai fazer. E ninguém acaba fazendo nada em várias esferas da vida. Então, é um cara igual esse cidadão. Ele era um cara muito que vivia muito da fala, né? Vivia muito de persuadir a mente das pessoas. E o cara não tinha obra concreta, era tudo movido pela fé alheia do povo, enganando os outros, né? E fez as pessoas, muito dinheiro em cima disso. Muito, milhões. Inclusive, a gente na sociedade tem que prestar mais atenção no comportamento das pessoas, como elas agem de um modo geral, né? Parar de ficar ouvindo balela, engolindo conversa fiada, né? Porque a sociedade é muito carente de coisinha bonita, né? Do cara, pô, a gente tem que ser pessoas bem expressivas, mas tem que descer a lenha quando precisa também. Não pode, né? Não existe uma pessoa que... Como é que é isso? A pessoa é bom o tempo todo? É um anjinho? Fica esperto com ela, pô. Entra dentro da sua casa com conversinha o tempo todo. Tá te apoiando o tempo todo. Você sabe que a maioria das pessoas falsas são assim, entendeu? Tudo que você fala, ela apoia. Mas você não entra em um contraste com você em momento algum, não tem um atrito. A vida não tem problema nenhum, né? Se eu sou amigo seu, nós temos que dar um atrito nós dois, velho. Não pode. Tu Thiago, Thiago. Não. Uma hora você fala um trem que eu não concordo, eu tenho que te falar, rapaz, eu não concordo com isso aí, não. Nossa amizade continua a mesma, eu não concordo. Mas os desentendimentos são naturais. Né? Mas as pessoas não gostam disso. Ninguém pode desentender com alguém que o cara já não dorme direito. Alguém me abalou. Fica só querendo ouvir conversinha de gente que fica tapeando a cabeça delas, né? E agora me diga uma coisa. Você é quase um filósofo, viu, cara? Você tá mais pra filósofo do que pra tudo, porque você faz trem demais. Você também é formado, se eu não me engano, você falou que é teologia também? Esse meio que eu ouvi direito? Como é que você consegue conciliar tudo isso? A minha formação acadêmica, Ricardo, eu sou psicanalista, jornalista, cientista político, gestor de pessoas e teólogo. E eu sempre tive assim muita vontade de estudar, eu sempre gostei muito de estudar. Ainda hoje eu não saio sem um livro debaixo do braço, acordo de madrugada. Eu tenho uma rotina assim muito focada. Você estava falando aí do hábito, né? Eu acho assim que quando a gente muda a mente, a gente muda o hábito. E quando a gente muda o hábito, a gente muda o resultado. Fica até de chave para quem está nos assistindo agora. Quando a gente muda a mentalidade, a gente muda o hábito. Quando a gente muda o hábito, a gente muda o resultado. Eu aprendi isso desde muito novo.
Quando eu completei 17 anos, eu fiz uma festa dos 1000 livros lidos. Eu completei a lista de 1000 livros que eu tinha lido com 17 anos de idade. E eu tinha lido, até por falta de recurso de comprar, tudo que aparecia. Eu pegava emprestado, eu ganhava. Enfim, pintava um livro, eu lia. Então não tinha muito essa opção de falar assim, ó, eu quero estudar isso. Eu não tinha esse luxo porque eu não tinha dinheiro para comprar livro. Então pintava o livro, eu lia. De Edir Macedo, na porta da Igreja Universal, que eles distribuíam lá nos Caminhos da Fé, até quando pintavam um Paulo Coelho, ou um Caio Fábio, ou uma filosofia grega, tudo que pintava eu ia lendo. Ou os que eu falei agora há pouco de psicanálise, da Suimei, que era patroa da minha mãe, eu fui lendo de tudo. Então eu comecei a me apaixonar por áreas distintas. Quando eu pego tudo isso já um pouco mais amadurecido, eu pego essas frentes de estudo diferentes, como eu atuo hoje profissionalmente como escritor e como apresentador de rádio, como apresentador de televisão, eu acho que e como psicanalista também, que eu atendo em consultório, eu vejo assim que foi muito providencial também, porque o fato de eu ter conseguido ler tantos livros diferentes, estudar também pontos de vista diferentes da vida, me dão hoje uma bagagem que eu tenho condições, eu tenho ferramentas para comentar assuntos mais variados, e isso me dá uma capacidade de trabalho melhor. Então, acho que foi um acidente da vida, mas que acabou, pelo menos na minha experiência, dando certo. Você acredita em Deus? Ah, eu acredito muito em Deus. Quem é Deus para você? Porque tem muita gente que acha que Deus é amor, Deus é justiça, Deus é isso. Na sua concepção, com tanta bagagem, você está pegando aí de livros, falando de Paulo Coelho, pegando de psicanálise, você deu uns exemplos, mas você quis dizer da mistura de tantos livros e tantos temas que você já estudou, e eu vejo que você é um cara espiritual. E eu pergunto para você agora, quem é Deus para você? Olha, eu queria primeiro, se você acredita em Deus, eu queria só falar na perspectiva de que Deus não existe. Essa ideia de Deus existe, eu acho que é algo absolutamente ultrapassado. Deus existe. Filosoficamente, tudo que existe passou a, ou tornou-se a, ou é fruto de uma criação. Passou a existir. Nessa perspectiva, Deus não existe. Deus, de eternidade a eternidade, é. Ele sempre foi, sempre esteve. Então, ele nunca veio a existir. Portanto, Deus não existe. Ele é. A frase de efeito fica essa. Agora, quem é Deus para mim? Deus para mim é quem me inspira, quem me dá força. Eu estava hoje, cara, na hora do almoço, eu cheguei da televisão já. É uma rotina mental, assim, às vezes até impiedosa, porque 5 horas direto no ar, na terra, a carga mental disso é pesada. Depois eu já vou correndo. Eu tenho meia hora para sair da terra e entrar no ar na televisão. Aí, quando eu saí da TV, eu cheguei lá em casa, aí a minha esposa é muito caprichosa, sabe? E ela tinha preparado um almoço gostoso lá. Aí eu fui na geladeira e peguei uma laranja. Aí eu cortei a laranja, assim, a tampinha, e coloquei na minha boca. Cara, quando eu senti aquele sabor da laranja, desde cedo eu tava sem comer, aí eu pensei, puxa, Deus é. Deus é mesmo. Porque, cara, ele nos colocou aqui como seres, aí de repente ele faz uma árvore, e nessa árvore nascem umas bolinhas saborosas, e aí eu tô falando dos mais variados frutos, e quando você abre tem justamente lá dentro o que a gente precisa comer para se alimentar. Se uma loucura dessa for coincidência, for acaso do universo, eu tô falando aqui numa impressão que eu tive agora há pouco, assim, tá vindo à minha mente porque foi agorinha. Mas, cara, eu vejo Deus como aquele que me inspira. Sabe algo que me preocupa muito, Ricardo? É o que eu chamo de coisificação de Deus. Você já deve ter visto nos carros aquele adesivo assim, foi Deus que me deu. Já viu aquele adesivo? Muito. Foi Deus que me deu. O erro de português grotesco que tem no que, porque Deus é quem, não é que, e nesses adesivos, ironicamente, tá que, o erro de português, ele prova, não é só o despreparo linguístico que a massa tem, mas prova que a gente coisificou Deus. Ele é esse ser que serve para nos dar. Aliás, tem gente que fala assim, eu determino.
Eu determino o que aconteça na minha vida. Eu não aceito. Então, assim, cara, Deus é aquele que por amor, por misericórdia, por cuidado, por zelo, cuida de nós, nos ajuda, estende a mão, nos inspira. Às vezes a gente tá triste, a gente se levanta pela misericórdia dele. Eu creio que as misericórdias dele se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Cara, eu tenho tanto defeito, mas eu tenho tanto defeito, eu penso tanta bobagem, às vezes eu falo tanta coisa, puxa, eu não podia ter falado isso. E assim, no decorrer dos anos que eu vou me corrigindo, mesmo que seja uma correção pirracenta, lenta, muito mais discreta do que eu gostaria, toda a evolução como gente que eu alcancei na minha vida foi me inspirando nele. Então Deus é a minha vida, a minha inspiração, é meu tudo. Eu acho que te responde. Bacana, muito legal a sua resposta. E falando nessa questão de Deus, quando eu era mais novo, às vezes a vida desce a lenha na gente e a gente tem algumas observações de comparação, né? A gente fica falando, puxa, cara, outras pessoas têm a vida boa, têm a vida bacana e tal, e a gente tá aqui tomando essa lenha. Na verdade, cara, a lenha que a gente toma na vida não passa de uma certa ilusão, entendeu? Porque a lenha, pra mim, pode não ser pra outro, entendeu? Tudo na vida, na minha opinião, não passa de uma observação, entendeu? É a nossa observação que deixa o negócio complicado. Eu vi uma frase um dia muito bacana, a menina levantou de manhã e ela bateu o pé no abajur e machucou. Na hora ela falou assim, graças a Deus, porque eu só bati nesse abajur porque eu tenho pé. Então olha pra você ver, ela poderia xingar. Puxa, mas quem deixou esse abajur aqui? E na hora ela mudou a observação, entendeu? Então a vida eu acho que é uma questão de observação. Problemas é uma questão de observação. O problema pra mim pode não ser problema pra você, não é verdade? Sim. E esse negócio aí é um negócio muito doido, porque Deus ele fez a gente exatamente com essas condições, né? De ter observações diferentes. Porque na verdade aonde a gente chega na vida é exatamente onde a gente observa, não é verdade? Você contando sua história, por exemplo, cara, tudo que a mente humana é capaz de criar, ele é capaz de realizar. Não tem como. Você contando a sua história lá no pé de jabuticaba e tal, cara, era certeza que você ia conseguir. Eu quero até dizer para as pessoas do Brasil que estão assistindo a gente, que existem muitas pessoas por aí nos interiores da vida. Cara, quando você observar um comportamento diferente em qualquer pessoa, não tenha dúvida de apostar nela, não precisa apostar em dinheiro não, mas apostar em incentivo. Ninguém mostra uma coisa que ele não tem capacidade de realizar. Eu sempre digo o seguinte, o sonho, ele vem com a ferramenta. Não tem sonho sem ferramenta. Não adianta eu contar pra você o meu sonho. Não, sempre aliado. Os nossos dons Exatamente. sempre são aliados com a nossa capacidade. Então, assim, é impossível não ter uma pessoa que criou, porque se eu conto pra alguém o meu sonho, eu só tô contando o sonho. Eu não tô falando pra ele da ferramenta. Porque não existe sonho sem ferramenta, porque senão não tinha sentido. Tudo que a mente humana é capaz de pensar, de criar, ele é capaz de realizar. Porque de onde veio aquela vontade? Ela tem que vir acompanhar de uma outra coisa. Sim, não é verdade? A gente não vem desarmado pra cá. Não vem desarmado. Cara, você vê um besorrinho na natureza, um bichinho, de repente você olha, o cara tem um chifrinho lá, dando um recado pra todo mundo. Ó, não vem não, porque se vier, vocês estão enrolados. Então, Deus não mandou ninguém pra cá sem que desse a essa pessoa o direito de lutar, de voar, de correr atrás. Todos nós temos essa E sabe o que é interessante ver um cara falar isso também? Ele falando que, vamos colocar que eu não me lembro a palavra que ele usou, mas eu vou simplificar aqui. Vamos supor que o seu cérebro, ele produz 10 miligramas de felicidade. Porque você é um cara fraquinho, é um cara que não é muito ligado com nada, pra você negócio de dinheiro e tal, você é muito tranquilo. Seu cérebro produz 10 miligramas de felicidade. Um exemplo, só pra você entender. Você viu o cara explicando. O cara mais intelectual do universo que inventou foguete, inventou o que você imaginar, só produz 10 miligramas de felicidade. O Deus é tão inteligente que ele não deixou o cérebro de alguém produzir mais felicidade do que o outro. Não tem como você dizer que aquela pessoa é mais feliz que a outra, não tem como. Nós temos que ser felizes do mesmo tanto, porque o cérebro não consegue produzir mais, entendeu? Não é porque você é tão intelectual, você é menos intelectual, não adianta. O cérebro está produzindo o mesmo tanto. A felicidade é a mesma das conquistas, entendeu? Tem gente que quer conquistar uma bicicleta, tem cara que quer conquistar uma Ferrari, uma iate. Você pode até conquistar. Imaterial tem mais valor material.
mas infelicidade no cérebro é o mesmo tanto. Que coisa. É uma loucura esse negócio isso aí, viu? Então, um criador muito inteligente. Agora, eu perguntei pra você quem é Deus, e eu acho que eu vou fazer mais uma pergunta agora também nesse mesmo tema. Qual é o sentido da vida? Porque se partir para aquela ideia de que você nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre, né? Qual é o sentido dessa nossa história? Onde isso vai parar? Você que já estudou tanto, qual é a conclusão que você chega? Olha, eu acho que cada pessoa está aqui com um propósito. Você mesmo falou assim, olha, a gente tem um sonho, esse sonho ele vem com uma ferramenta apropriada. Por exemplo, você está aqui comandando o Café da Tarde, que é um podcast de sucesso e que vai crescer muito, se Deus quiser, e ele há de Brasil querer. afora. Então, esse sonho veio aliado com a sua capacidade de comunicar, com o seu carisma, que é notório, você é um cara muito carismático. Então, eu acredito que cada um de nós tem o seu propósito. Se a gente coloca assim, qual é o sentido da vida no geral, na massa, eu acho que vai ficar muito pobre. Eu acho que cada pessoa tem que achar o seu próprio sentido na vida. Por assim, o sentido da vida é ficar famoso. Pra gente, para algumas pessoas, o anonimato é a coisa mais confortável do mundo. Então, você falava da felicidade. Cara, a primeira coisa, o que te faz feliz? Por exemplo, eu falei agora há pouco da minha avó. Ricardo, a minha avó, ela morou na fazenda a vida toda. Ela se casou com meu avô aos 20 anos, com 42 ela o perdeu, ele tinha 49 quando morreu e ela 42. Ela com 5 filhos. Ela criou esses 5 filhos e morreu aos 77. Pensando, pô, mas a vida da minha avó parece tão vazia. Foi uma vida difícil lá na fazenda, uma vida pobre, sofreu tanto criando filho, depois criou neto, essa coisa toda. Cara, foi a pessoa mais iluminada e mais extraordinária que eu já conheci na minha vida. No dia que ela morreu, eles me pediram para fazer uso da palavra lá, e muita gente chorando. Eu falei, gente, não tem nada de trágico acontecendo aqui. Naquele caixão ali tem o corpo de uma mulher que ela viveu no lugar onde ela mais gostava de estar no mundo. Ela tinha ao lado dela as pessoas que ela mais amava no mundo inteiro. E ela passou 77 anos da vida dela fazendo a coisa que ela mais gostava de fazer no mundo, que era servir. Então tá aqui uma vida que definitivamente valeu a pena. Ela nunca saiu no Fantástico, ela nunca participou de série, como eu contei agora há pouco que eu participei, mas dificilmente uma pessoa vai conseguir o nível de completar a sua missão na Terra como a minha avó completou. Então isso não tem nada a ver com publicidade, não tem nada a ver com fama, não tem nada a ver com fortuna, com grandes quantidades de dinheiro. Mas eu quero destacar 2 coisas que são meio que universais numa vida que faz sentido. Primeira coisa, você tem que ter contentamento. A vida que você olha para ela mesma e pensa, você, como personagem, a minha vida vale a pena. Esses anos que eu tenho estado aqui nessa fatia entre o berço e a sepultura, tem valido a pena. Para mim. Para além disso, a minha vida marca positivamente a vida das pessoas. Por que eu, Thiago Mendes, estou aqui? Por que a Lorena está aqui? Por que você, Ricardo, está aqui? Nós estamos aqui para fazer do mundo um lugar melhor do que ele seria se aqui não estivéssemos. Entendeu isso? Exato. Para que você está aqui? Você está aqui para fazer do mundo um lugar melhor do que ele seria se você não tivesse estado aqui. É isso. Concordo plenamente. Eu acho que é exatamente isso. E eu conversando com meu irmão esse dia, eu falei, ainda tem água, meu filho? Tem aí? Tem. Eu conversando com meu irmão esses dias, e aí eu falei pra ele, ainda tem, né? Tem. Eu falei assim, olha, a primeira coisa que a gente tem que encontrar na nossa vida, essa é a primeira de todas. Se você nascesse numa família que te treinasse, qual que é a sua finalidade de vida? Porque se você encontra a sua finalidade de vida o mais rápido possível, tudo na sua vida vai ser melhor. Porque, por exemplo, vamos supor que a finalidade de vida da pessoa seja ser advogado, certo? No meio do caminho, quando ele for casar com a mulher ou casar com o marido, ele já vai
procurar saber se aquela pessoa ali também é daquela área. Porque se você é um advogado e casa com... Você é um advogado e casa com uma mulher que é cantora... Mas sabe, você falou agora há pouco que a gente vai ser amigo e vai discordar. Não tem problema. Eu acho que eu já vou discordar de você no seguinte. Eu acho que esse negócio de ser advogado, ou de ser médico, ou de ser... Eu acho que isso não comunica com a missão máxima. Sabe o que eu penso? Que a pessoa nasce para promover justiça. E aí ela pode usar o direito como isso, ou ela pode ser um líder comunitário. Para mim é menos operacional. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro aqui, mas é menos sobre como eu faço, entendeu? Porque o advogado é uma ferramenta. Sim. Mas se a pessoa nasceu... Porque o curso de direito é um negócio meio recente na história do mundo. Mas já existiam pessoas que promoviam... Jesus, inclusive, disse assim, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Não é a questão do médico, mas sempre teve gente que quis preservar a vida do outro. Sim, sim. Inclusive médico na época dele já tinha, né? Então assim, o advogado tem que casar com a advogada, não, mas ele tem que casar com alguém que queira, assim como ele, promover justiça. Mas você não acha que existe também uma questão, como eu estou te falando, aqui nós estamos agora numa ideia, mas você não acha que, dependendo da área, pode ser que não bata com a outra? Não, totalmente. E o que você sabe que, mas por que pode ser um choque. Por que eu tô te falando isso? Mas eu tenho que ter uma pessoa do meu lado que seja alinhada com o meu propósito. Então, alinhada, exatamente, completamente. Mas sabe por quê? Porque, por exemplo, se você não descobriu ainda a sua finalidade de vida, porque nós temos uma finalidade de vida, sim, e você tá numa caminhada que você vai descobrir a finalidade de vida, por exemplo, depois que você casa. Aí você casa com alguém que não compreende a sua missão, né? Então, você casou, você teve filho. É nessa ideia. Por exemplo, eu atuo na área de podcast, a minha mulher atua em outras áreas, mas é uma mulher que me apoia totalmente, mas nós temos coisa muito parecida. Nós temos um foco de morar numa determinada cidade, nós gostamos de viajar, eu e ela, gostamos de tomar uma cerveja no final de semana, comer uma carne assada. Eu acho que... Quer dizer, o julgo não é desigual, né? Em algum momento a gente tem que caminhar muito parecido, porque senão tem pessoas que você casa e lá na frente você fala, cara, acho que eu vou seguir esse negócio aqui. Aí a mulher agora começa a implicar. Não seria problema. Ou o marido começa a se implicar. Não seria problema se você tivesse filho. Porque agora o filho já fica num fogo cruzado. Então eu acho que descobrir a finalidade de vida é isso aí. Não precisa um advogado casar com uma advogada, mas um advogado que casou com uma mulher que entende que ele é advogado. Sim. E vão caminhar juntos, né? Porque senão outras pessoas pagam o preço, né? Interessante isso. Bacana, é verdade? Gostei. Eu acho que é muito, muito bom você definir isso aí, cara, quanto mais cedo, melhor. Porque senão outras pessoas acabam pagando o preço. Agora, nós não entramos nessa questão de teologia, mas vamos pegar naquele gancho que nós estávamos falando o seguinte. E depois da morte? Você acredita que nós continuamos vivendo em espírito? Nós esperamos um julgamento final? Como é que é isso? Bom, eu acredito que a vida não se restringe ao tempo. A vida seria muito pequena se ela coubesse no tempo. O tempo é um espirro, é um suspiro, enfim, não dá pra gente achar que tudo se restringe ao agora. Eu acho que se a gente tem essa vida aqui, e se ela não é restrita ao agora, a gente em algum momento vai ter que dar satisfação de tudo que a gente fez aqui, sim. Eu não acredito, de verdade, naquele inferno rigoroso, em massa, eterno para todo mundo, assim, de maneira total, assim, quase todo mundo vai para o inferno. Eu não acredito nisso. O inferno também não tem como existir, sabia? Um dia um cidadão me indagou e falou comigo, se você não servir da maneira que eles achavam que era o certo, porque as pessoas falam o seguinte, que a salvação é pela misericórdia de Deus, né? Uhum. Então, se a salvação é pela misericórdia, a salvação vai ter que vir da observação. Como é que eu vou ter misericórdia do que eu não observo? Não é verdade? E a observação vai ser pelos atos. Então, a misericórdia de Deus não vai vir porque você frequenta um determinado lugar. E sim pela maneira que você vive a vida. Com toda certeza. Agora, o inferno não tem como existir, porque eu perguntei pro cara assim, se a gente morrer, quem é que vai pro inferno se existisse? O corpo ou o espírito? Ele falou o espírito. Eu falei, espírito não pega fogo. Não tem como o espírito queimar. Uhum. Então o inferno, na verdade, é uma grande ilusão. O inferno, na verdade, algumas religiões falam, que eu acho que seria realmente um inferno,
e eu concordo até com alguns contextos deles lá, é que o inferno é a perda da possibilidade da vida eterna. Isso seria uma coisa ruim, que seria a sepultura. A aniquilação da alma, né? Da alma. Algumas linhas religiosas pensam nisso. Eu não quero entrar no nesse mérito aí. Você trouxe a sua opinião de que não acredita no inferno, eu não quero entrar nisso. Sim. Mas o que eu quero dizer é que eu acredito sim que um dia a gente vai ter que dar satisfação dos nossos atos aqui. A vida é algo muito precioso que nos foi entregue para que a gente um dia não tenha que dar satisfação de tudo que a gente fez. Então é o que você está fazendo aqui, cumprindo a sua missão de levar uma mensagem positiva, de acalentar o coração. Um dia você vai ter que entregar isso lá como resultado. O que você fez aqui? O que você fez da vida que você recebeu? Eu acho que um dia a gente vai ter que dar sim essa satisfação, com toda certeza. Tem diferença, muita gente confunde humildade com simplicidade, né, Tiago? Você tem alguma coisa para falar sobre isso? Humildade e simplicidade? Bom, assim, algumas pessoas interpretam como sendo palavras sinônimas, né? Mas eu queria só pontuar aqui, Ricardo, que a humildade e a simplicidade, eu quero que você me permita interpretar como sinônimo primeiro. Essa simplicidade e humildade, ela não tem nada a ver com condição social. Primeira coisa que eu queria dizer é isso, porque tem muita gente que às vezes não tem onde dormir e é uma pessoa soberba e arrogante. E eu já conheci muita gente endinheirada na vida que tem um coração humilde, que é simples e que é acessível. Eu vejo assim. Eu acho que a humildade e a simplicidade, ela não tem relação com a nossa condição. Tem a ver com o nosso coração mesmo. Jesus falou assim, sejam humildes como eu sou. Aprendei de mim que sou humilde de coração. E ele falou assim também, seja simples como pombo e prudente como serpente. Então, acho que humildade e simplicidade são qualidades únicas na nossa vida. Muito bem. Já falamos bastante coisas aqui, agora uma coisa que eu queria perguntar para você é o seguinte, você está sempre na frente do Jornal do Meio Dia, nós estamos com quanto tempo já? Faltando 3 minutinhos para a gente bater a nossa 1 hora. Mas assim, já teve alguma reportagem que você teve que noticiar lá no seu horário na TV e que essa reportagem marcou você? Teve várias reportagens. A gente tem casos recentes de desaparecimento de criança. Teve um caso, por exemplo, que eu comentei nos últimos dias, que comunica muito com essa geração. E aí eu acho que dá para a gente comentar de maneira macro. Em Goianira, que é uma cidade aqui de Goiás, nós estamos falando agora com o Brasil, teve um aluno que espancou uma professora na sala de aula. No mesmo dia, teve um cara em Anápolis, que também é uma cidade aqui da região metropolitana, um cara que ele pediu para a mãe pagar um salgado para ele, o cara de 23 anos pediu para a mãe pagar um salgado para ele. Aí a mãe não quis, ele colocou fogo na casa com a mãe lá dentro. Os vizinhos salvaram a mãe do cara que... Ainda bem que teve um final feliz, né? Mas aí, mas assim, pra mãe, falou assim, puxa, meu filho colocou fogo na casa com traumatizante. Eu acho que não tem... Mas o que me marcou muito e que me preocupa muito é que para onde está indo essa geração? Que não pode ser desapontada em nada. É uma professora que de repente chamou a atenção do aluno, eu vou te espancar por isso. Ou um cara de 23 anos, você está com 39, você trabalha desde que idade? Trabalhar assim, firme mesmo, depois dos 14 pra frente, já tava na 14 lida. Você já tá... Tem uma história por trás aí, mas é por aí. Mas o cara de 23 estava pedindo pra mamãe dele pagar salgado para ele. E aí ela não pagou e ele botou fogo. Então, essas duas reportagens, que eu tô falando de casos atuais, é claro que há coisas muito, muito grandes. Eu contei agora há pouco o fato do João de Deus. Mas essas duas questões tratam do mesmo assunto. Uma geração que precisa ser repensada. Uma geração que precisa ser ensinada, que tem que parar de ser preservada, como a gente começou a falar aqui no Café da Tarde. A gente entrou nesse assunto cedo. É uma geração que precisa ser confrontada duramente, porque eu me preocupo muito do que vai ser daqui 20 anos, cara, com essas pessoas insensíveis, estranhas, diferentes. Nós estamos vivendo uma época de rasura. Eu estava lendo há poucos dias uma matéria super interessante, que essa é a primeira geração na história, de 7 mil anos de história escrita que a humanidade tem, é a primeira geração em que os filhos são menos inteligentes do que os pais. E além de ser menos inteligentes, são mais ignorantes, mais insensíveis. Então, há algo muito peculiar nessa geração que precisa ser estudado. E eu faço análise a partir dessas duas reportagens que eu trouxe agora nos últimos dias.
Muito bem, Thiago. Infelizmente, chegamos aí ao fim do nosso bate-papo. Eu acredito que esse podcast aqui, a galera que não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o like aí para que isso chegue a mais pessoas pro Brasil e pro mundo afora. Um podcast muito bacana pra galera assistir, repensar. Como eu já disse, você é um cara que tem muitas ideias boas e é o que nós estamos precisando, cara. A nossa humanidade, a nossa juventude tá, como diz o Augusto Cury, tomou o rumo errado, infelizmente. Eu acho que antigamente a gente brincava de bola, brincava de pique-esconde, isso aí tudo faz parte da neuroplasticidade do cérebro, né? Sim. A gente ia criando tantas emoções, né? Com a natureza. Eu mesmo era um cara muito fã de conversar com as pessoas mais velhas, tomar um cafezinho. Hoje o velho é só um idiota de cabeça branca que imprestável. Sabe, eu tomava uns cafezinhos assim, daqueles, não sei se você ia ver da roça, tem uns copinhos brancos de ferro, e ali tinha umas porcelanas. Esmaltado. Comia naqueles pratos Sentava no tamborete. No tamborete. Rapaz, ficava conversando até altas horas com o povo mais velho. E o povo não faz mais isso, entendeu? Não. Isso vai ter um preço muito grande lá na frente, né? E aí tomara que a gente aqui, fazendo esse podcast, você com a sua experiência, dando essas ideias, a gente consiga tocar aí no coração de várias pessoas para fazer o que você falou. Repensar para onde a humanidade está indo. Fica à vontade para fazer suas considerações finais. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a sua presença. É um convidado realmente de peso, né, para aqui pro nosso podcast, como vários já passaram por aqui. Fica as suas considerações e a hora que você quiser voltar, você já tá convidado de novo, porque eu tenho certeza que tem mais conteúdo na cachola aí. Ô, Ricardo, eu tô muito feliz, cara, de verdade, tô me sentindo muito honrado de ter sido convidado por você para estar aqui no Café da Tarde. Obrigado a todos vocês que generosamente acompanharam aí um pouco da minha história, um pouco do nosso trabalho. Eu queria só falar sobre recomeço. Talvez você que nos acompanhou até agora esteja passando por um momento difícil na sua vida, está sem direção. Nunca desacredite no poder do recomeço e também nunca ache que é tarde demais para poder recomeçar. Lembre-se, eu falei agora há pouco, mude a sua mentalidade, porque isso vai mudar a sua rotina e isso também vai mudar os seus resultados finais. Recomeço sempre. A você, obrigado, todos aqui do MLC Estúdio. Exatamente. E a todos que nos acompanharam. E se inscreve aí no Café da Tarde, mas segue lá no Instagram o Soldado da Paz também. Verdade, Soldado da Paz no Instagram, verdade. Muito bem, então fiquem todos com Deus e até o próximo episódio, se Deus quiser e Ele há de querer. E nós seguimos por aqui com a nossa missão. Até o próximo episódio. Cara, obrigado.